Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Mas essa palavra deixa bem claro que nós somos inteiramente do Senhor. Versículo 14. As nações, os povos nos quais nós vivemos, ouvem os agoureiros e os adivinhos, a ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Saiu em data recente uma reportagem enorme sobre o Valentim lá do Gama, também espírita, também dono de um terreiro. Eu sou amigo de uma pessoa cuja mãe trabalhou a vida inteira lá com ele, achando que estava fazendo algo bom. Mas essa mulher, porque Satanás insiste em dizer, não dá nada de graça, esteve lá do lado dele o tempo todo, mãe de uma família, parte evangélica e parte católica, mas ela só via a caridade e o bem que lá se fazia. Ela não tinha visão espiritual para enxergar o perigo. Resultado, vítima de um assalto, um tiro na cabeça, morreu. Satanás não salvou ela da morte e morte violenta. Eu estive em São Paulo em janeiro, eu passo muito tempo em São Paulo, viajo muito para lá, em missão. Eu estive em janeiro, estive em março, estive agora recente 2 vezes. Em janeiro eu fui atender uma pessoa em oração, porque já acompanho a família há algum tempo. Um rapaz, um casal, ex-evangélico, recém-convertido. E rezando com ele e com a esposa, o Senhor dizia: existe uma cilada na vida do seu sogro, de sequestro, do qual ele pode não voltar vivo. Já está tudo marcado para sequestrá-lo. Avisa ele que Deus, quando revela, é porque ele já está colocando a mão para curar. E quem é esse sogro? Um homem muito rico, um dos ex-sócios da Coca-Cola, no Rio de Janeiro, empresário. Só que há mais de 30 anos, pai de santo, de um centro de Umbanda, no interior do Rio de Janeiro. É a vivência religiosa que ele tem. Eu não estou criticando nem julgando. Ele não conheceu Jesus. E aí, o genro, depois que eu vim embora, foi lá e falou para o sogro: ó, eu rezei como missionário católico, você já conhece, ouviu falar, acompanha aqui a nossa família há algum tempo. E ele falou que tem uma cilada armada para você. A primeira sensação dele foi: conversa, eu estou com o corpo fechado, porque é o termo que eles usam. Eu sirvo lá no meu centro há muitos anos, a entidade teria me avisado. Passou fevereiro, passou março, fui lá na Páscoa de novo. Quando foi agora julho, eu voltei. O próprio empresário mandou me procurar para conversar. Foi muito interessante. E no dia que eu fui conversar com ele, as tropas diabólicas andaram cercando a minha casa aqui em Brasília. Minha mulher depois me deu a notícia. Fui conversar com ele numa terça, 5, 6 horas da tarde. Não sem antes passar pela missa, pela Eucaristia, pela oração. Só conversar. Estando lá na Canção Nova, antes de ir visitá-lo, eu comprei um devocionário de São Miguel, tercinho de São Miguel, para mim, porque eu já perdi o meu várias vezes. Cheguei na casa dele, o Senhor falou: não é para você, é para ele. Aí ele me falou: olha, eu lá no meu centro, eu tenho um colega, advogado, que trabalha comigo lá há décadas, que advoga para grandes bandidos e criminosos do Rio de Janeiro, de São Paulo, ganhou muito dinheiro com essa turma, e ele me chamou para conversar pessoalmente, ligou desesperado, eu não podia ir, ele insistiu, eu fui, e ele me mostrou a cópia do processo, lá de cliente dele, que a Polícia Federal fez uma varredura, uma investigação por causa das Olimpíadas, procurando o terrorista, acabou gravando criminosos que estavam arquitetando sequestros de autoridades políticas, de empresários, de atletas, e entre esses possíveis sequestrados estava todo um dossiê da minha vida, horários, carro, placa, o que eu tinha no banco, o que eu tinha de dinheiro, empresas, estava tudo marcado. E o meu genro me avisou lá no começo do ano que você mandou esse recado e eu não acreditei. Então eu quero te agradecer porque o seu Deus, palavras dele, foi capaz de me avisar, mas o meu não avisou. Aí eu dei para ele o devocionário de São Miguel e o tercinho de São Miguel. No devocionário de São Miguel você tem a oração do exorcismo individual, pessoal,
que a igreja orienta que você, pessoalmente, individualmente, pode e deve rezar. Não coletivo, você somente. Gente, entregar uma arma dessa para um pai de santo, 30 anos na Umbanda, é a mesma coisa que você ir para o seu pior inimigo, digamos que estamos em guerra, entregar uma granada para ele, desarmado e sair correndo, ou seja, você vai destruir o inimigo. Isso numa terça, 5, 6 horas da tarde. A minha esposa, quando eu cheguei, falou, terça-feira, entre 4 e 6, você estava em batalha? Eu falei, eu estava numa visita, mas era uma visita ao pai de santo, na casa da filha dele, que é católica, não fui lá na casa dele. Aí eu perguntei a ela, por quê? Porque os nossos vizinhos aqui, amigos evangélicos, estavam reunidos em oração na igreja deles, passaram aqui em casa e disseram, não sabemos por quê, mas estamos rezando por você, pelo seu marido, pelos seus filhos, porque nesse horário o Senhor mostrou que o inimigo estava furioso com o seu marido, porque ele estava entregando uma arma para destruir aquilo que era do inimigo. Eu preciso contar essas coisas para vocês entenderem que existe um mundo espiritual. Nós começamos na segunda-feira uma quaresma de São Miguel, que vai permitir com que os anjos de Deus circundem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso carro, o nosso trabalho, os nossos ambientes. É preciso entender que existe um mundo espiritual do bem e do mal. Nós não podemos fugir dessa realidade. O que acontece, por exemplo, quando alguém vê um grande criminoso ou alguém agindo em nome de um grande criminoso que talvez esteja até preso, cometeu um grande crime e essa pessoa passa a ser uma testemunha privilegiada desse ato. Ela vai lá e presta o depoimento até encapuzadas, escondidas, sem câmera, para ela não ser identificada e morta. E dependendo da situação, o Estado precisa protegê-la definitivamente, às vezes até tirar do país, dar uma nova identidade, e o Estado tem que manter aquela pessoa e a família dela. Eu preciso dizer que quando você entrou ali 7 horas para a missa, 8 horas para o grupo de oração, é como que Satanás lá na porta, na rua, vendo o quê? Ele está indo me denunciar. Porque quando você vem à igreja, você denuncia Satanás. Quando você vem para o grupo de oração, você denuncia o mal. Você pisa na cara dele, você se junta ao exército de Deus. E aí o ódio dele fica dobrado em cima de você. É por isso que você precisa dos anjos. É por isso que você tem que ter uma vida de oração, uma vida de sacramento, porque o mal está espalhado pelos ares. Efésios 6:10 vai dizer isso. Não é contra as pessoas, o bandido que chega e coloca uma arma na sua cabeça que você luta. Não é contra o comerciante que adultera a balança. Não é contra o médico que nem olha para a sua cara e só te empurra remédio porque ele é sócio do laboratório. Não é contra o político, ladrão, corrupto, não. Nós, antes de lutarmos contra essas pessoas, vai dizer Efésios 6:10, estamos lutando contra inimigos invisíveis, que usa armas invisíveis espalhadas pelos ares. Ali se está falando em linguagem espiritual. Você precisa se armar espiritualmente. Muitas coisas acontecem na sua vida e na sua casa, ou não acontecem porque você não está armado espiritualmente. Quando você da música canta para Deus, você está testemunhando contra Satanás. Então você tem que estar sempre na presença de Deus e dos anjos, como uma pessoa protegida, tem que ficar 24 horas com a polícia ao lado dela escoltando. Quando você comunga, vai dizer a pedagogia da igreja, os anjos se cercam de você. Enquanto as partículas do corpo e sangue de Jesus não se dissolvem, os anjos estão te cercando, te protegendo, porque eles estão adorando o Senhor que está em você vivo. Você se torna um ostensório, um sacrário ambulante.
E na segunda-feira também, por coincidência, é o dia de Nossa Senhora da Abadia. É o dia de Nossa Senhora da Assunção, que é também da teologia da igreja, os 4 dogmas marianos. A igreja estudou, rezou, discerniu e bateu a chancela e assinou e publicou. É lei canônica, é lei católica, é uma cláusula pétrea, é doutrina. Maria, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Mãe de Deus, porque mãe de Jesus Cristo, que é Deus, maternidade divina. Maria, virgindade perpétua, maternidade vivida, divina. Imaculada Conceição, ou seja, nascida sem pecado e assunta aos céus, elevada aos céus. Segunda-feira é o dia que uma criatura humana sobe aos céus. Então é um dia de derrota profunda de Satanás na nossa vida, porque os anjos se cercam de nós para nos proteger dele, e Nossa Senhora vai esmagar a cabeça dele. Então você precisa se preparar para essa quaresma, e ao longo dessa quaresma, colocar todo o impossível da sua vida, material, financeiro, escolar, familiar, saúde, em todas as dimensões, física, psíquica, emocional, sexual, espiritual. Colocar a vida da sua família, as coisas amarradas na sua casa, na sua vida. Colocar todo espírito de mentira, de pecado, de embromação. Colocar todo o atraso, todo espírito de derrota, de suicídio, de violência, de assalto, de homicídio, de fraqueza espiritual, de doença. Colocar espírito de loucura, colocar toda a falência material e financeira, toda humilhação financeira, todo desemprego, toda a fome, todo espírito de necessidade material. A partir de segunda-feira você tem uma batalha, mas você não vai batalhar sozinho, porque os anjos vão estar com você. Eu me lembro que o Ministério de Música da paróquia onde eu servia antes, e lá trabalhei por 17 anos, no Guará, entrou o veneno do adultério do grupo de oração. Coordenador na época, estou falando de coisa de 30 anos atrás, se envolveu sexualmente com uma menina da banda, destruiu o casamento, o grupo de oração, a comunidade, a paróquia inteira. E aquele espírito foi perdurando. Todos que assumiram depois o grupo de oração, aliás, o Ministério de Música, acabaram também sendo atingidos pelo veneno do adultério. Eu já estava nessa paróquia em 2010, 11, e o Senhor me colocou a rezar pela realidade, porque o último coordenador havia se separado naquele ano. A mulher o traiu, largou ele nem era mais coordenador. Aquilo me chamou a atenção, Senhor, são mais de 5 que foram atingidos por esse espírito de adultério. E eu fui rezar, e o Senhor me colocou para ir lá na paróquia rezar. De dia, durante a semana, paróquia aberta, eu fui rezar. E lá eu estava com essa cruz, que foi exorcizada pelo padre Rufus, rezando ali sozinho, pelo grupo de oração, pelas pessoas que passaram por ali, mais ainda por aqueles que foram atingidos pela separação, pelo adultério. A noite anterior, o Senhor me tinha motivado para fazer essa oração através de um sonho. Eu sonhei que o inimigo chegava com um cachorro tipo um Rottweiler muito grande, e ele ia de forma voraz em cima dos ministros de música e os destruía, só sobrava sangue e mais nada. E quando ele veio em cima de mim, porque eu cantava no Ministério de Música, o Senhor colocou uma proteção, uma grade. Quando eu vi, o que estava me protegendo era o sacrário, porque eu já tinha o desejo da adoração e da missa diária. E infelizmente, os ministros de música lá da minha banda não tinham esse hábito de frequentar bastantemente a Eucaristia. Aí eu entendi que a minha salvação estava no sacrário. Aí eu falei, Senhor, já que é isso, amanhã eu vou lá rezar. Mas foi muito nítida a figura de Satanás chegando, uma camisa de manga comprida, azul clara, dobrada, sapato branco, calça branca, o cinto, a roupa e o cachorro ali segurando a coleira,
e o cachorro mordendo as pessoas. No dia seguinte eu fui lá rezar. E lá rezando, eu estava com essa cruz, pedindo que o Senhor protegesse e quebrasse aquele mal. De repente eu vi que no banco atrás de mim instalou, alguém sentou. Eu não queria desfocar da oração, mas acabei olhando. Esses fatos começaram a acontecer 25 anos antes de eu ir lá rezar. A figura de Satanás que apareceu com o cachorro no sonho era um homem que deveria ter uns 30 anos de idade. Quando eu olho para trás, eu vejo o mesmo cidadão, com a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo cinto, e ele envelhecido como que 55, 60 anos tivesse, até um pouco calvo. E na hora eu peguei essa cruz e falei: Senhor, se é ele, eu vou clamar agora: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás e ele vai sair daqui agora. E eu virei essa cruz assim para o lado e comecei, quando eu falei retira de Satanás, o homem levantou e desapareceu lá na porta. Sumiu. A minha filhinha fala: sumiu. Cadê sua mãe? Sumiu. Cadê a sua bonequinha? Sumiu. Cadê o sapatinho? Sumiu. O homem sumiu. Aí eu percebi, existe de fato uma batalha espiritual. Você precisa se imbuir dessa guerra. Você precisa chicotear Satanás com um terço. Minha mulher, quando estava grávida do segundo filho, e ela está sempre grávida, ela não conseguia mais rezar o rosário. E ela sempre foi de rezar o rosário diariamente, mesmo com todos os afazeres de casa. E ela parou por cansaço, não tinha empregada nessa época, um filho na barriga, outro no braço, amamentando ainda, uma diferença de 1 ano e pouco, de um para o outro. E ela teve um sonho, Deus fala muito para ela através de sonho, em que ela foi sequestrada. Os bandidos chegaram encapuzados, jogaram ela num furgão, amarraram ela para trás, algemaram, bateram nela, encapuzaram a cabeça dela. Ela percebeu no sonho que queriam matá-la, e de repente uma das mulheres tirou o capuz dela, com a arma apontada, uma arma grande, um fuzil apontado para ela, falou: olha, uma única coisa nós queremos de você, é a sua arma. E ela disse: mas eu não tenho arma. E até nessa hora no sonho a mulher entrega o marido. Ela falou: não, quem tem arma é meu marido, eu não tenho arma. Aí a mulher falou para ela: cada vez que você usa a sua arma, você mata vários de nós. E ela insistindo: não, pelo amor de Deus, eu estou grávida, eu tenho uma criança para criar, não me mata, eu não tenho arma. A mulher insistiu, falou: você tem, e eu vou te mostrar. Aí a mulher enfiou a mão numa mochila e pegou um rosário. Falou: essa arma, toda vez que você usa essa arma, você faz um estrago entre os nossos. Aí ela acordou e percebeu que ela não podia mais deixar de rezar o rosário. Não podia mais deixar de rezar. Existe uma proteção. A gente não rezava nada de São Miguel até o ano de 2005. Morava no Cruzeiro. E um dia minha mulher pinta e restaura a imagem, ganhou uma imagem de São Miguel, colocou na sala, era uma época dessa, e ela falou: vamos começar a quaresma de São Miguel. Eu não tinha esse hábito. Falei: então vamos começar. Começamos a rezar todos os dias, 3 da tarde. O Samuel, meu filho mais velho, devia ter 2 anos de idade. E esse menino vivia no hospital com problema de bronquite, de asma e alergia. Aí ele falou para a mãe dele: eu não pude rezar nesse dia em casa. Mamãe, eu quero o meu Todd. E ela rezando, rezando, rezando. Quando ela terminou a quaresma, apagou a velhinha lá que estava do lado da imagem. Ele falou: mamãe, me dá o meu Todd porque o homem já foi embora. Ela falou: mas que homem? A hora que a senhora apagou a velhinha, saiu um homem pulando aqui, subiu um homem grandão, escuro. A criança percebeu a proteção em torno da quaresma de São Miguel. Essa casa que eu moro agora, na QNE 8, quando eu para lá cheguei, eu percebi sinais da presença do inimigo. Eu percebi vultos, eu percebi nuvens escuras, e cada vez que uma dessas aparecia, ou a minha filhinha, ou um dos filhos adoecia. E eu não conseguia, eu conheço mais de 50 padres, eu sou amigo de vários, eu formei muitos, eu dei aula para vários. Não consegui um padre para ir lá em casa abençoar a casa. Tive que mudar pela primeira vez sem um padre abençoar a casa. Aí chegou Pentecostes. Chegando Pentecostes, o César e o padre Moacir pediram
para a gente abrigar alguns padres. A casa é grande, parece uma pousada, abrigar alguns padres. E abrigamos. Entre eles veio um exorcista. E ele não só rezou, mas ele exorcizou a casa inteira. E nunca mais eu vi sequer um vulto. Nada mais, nada mais. Nós vivemos sobre uma batalha espiritual. E eu preciso dizer, onde estão as suas armas? Quais são as suas armas? As suas armas são Maria, a Eucaristia e a hierarquia da igreja. Você viver sob a obediência daquilo que a igreja ensina. Nós cantamos aqui, eu não combinei com o Ministério de Música, mas o Senhor dizia, precisa cantar, o nosso general é Cristo. Se Ele é o nosso general e Ele deixou a Eucaristia, deixou a palavra, deixou o altar, deixou o confessionário, nós precisamos usar essas armas. Se Ele lá na cruz lembrou de nós na pessoa de João e falou, filho, eis aí a tua mãe, e João esperto levou ela para casa, nós temos que ter Maria em casa. Percebam vocês, Satanás não foi capaz de impedir o câncer e o infarto na vida do João de Deus, que diz que é João de Deus. Satanás não impediu que a quadrilha armasse a cilada para sequestrar aquele empresário, pai de santo do Rio de Janeiro. Então ele não vai te dar nada de graça. Quem pode te salvar é Jesus. E eu preciso te dizer, entenda e aceite isso. Não perca mais tempo. Hoje você proclama antes de dormir que Jesus é o Senhor da sua casa e da sua família. Hoje você proclama antes de dormir que Satanás não terá mais voz nem vez sobre a sua história. E você não vai mais ter medo de dormir, não vai ter medo de escuro, não vai ter medo de nada e de ninguém, porque os anjos vão estar com você. Se prepara. Se prepara para isso. Não perca tempo. E eu encerro ainda dando testemunho antes da gente rezar, contando a história de uma moça evangélica em Goiânia. Ela veio a Brasília passear, rezamos por ela. Ela não veio para rezar, amiga dela, católica que veio, mas ela veio de companhia, porque queria conhecer a Feira do Paraguai. Acabou entrando na oração. E o Senhor fez uma santa bagunça na vida daquela evangélica. 27 anos dentro da Assembleia de Deus. E na oração o Senhor falou que aquele noivado que ela tinha no meio evangélico era uma farsa, que Nossa Senhora estava preparando um esposo mariano para ela, que ela iria se casar na igreja católica, que ela iria ter experiência de Jesus na Eucaristia. A menina não entendeu nada, mas ela acolheu tudo, e foi a que mais chorou na oração, e foi embora. Em menos de 4 meses, nós estávamos em Goiânia batizando ela. Dom José Chaves, bispo de Uruaçu, aposentado, mora em Goiânia, é dirigente espiritual da renovação do estado de Goiás, catequizou ela, um bispo carismático, e eu fui lá ser padrinho dela. Essa menina passou a comungar 2 vezes por dia, e me dizia, padrinho, eu vou na missa de manhã antes de ir para o escritório, ela é advogada, e vou à noite depois no grupo de oração e vou para a missa. Falei, minha filha, não é exagero, não. Ela falou, não, eu passei 27 anos com fome da Eucaristia. Eu preciso matar a minha fome. Ela passou a se tornar mariana, eu levei ela em Aparecida e na Canção Nova. Ela gostou mais de Aparecida, 27 anos evangélica. Ela não podia ter filhos, casou com um rapaz de dentro da Renovação Carismática de Goiânia. E dia 15 de agosto, vai fazer 3 anos, que lá na igreja do Padre Rogério, Marcos Rogério, Nossa Senhora de Assunção, festa dela 15 de agosto, lá no Conjunto Itatiaia, que é um grupão de oração, que é uma missa carismática. Nós impusemos as mãos sobre ela na praça com 4.000 pessoas e clamamos que Nossa Senhora da Assunção emprestasse o ventre para ela gerar um filho. O menino fez 1 ano agora e ela vai apresentá-lo para Nossa Senhora agora na segunda-feira. Essa menina, quando ainda evangélica, e nós rezando por ela em 2008, ela ainda era da Assembleia, o Senhor mostrou que ela foi preservada de um assalto, de um estupro e de morte, dentro de um ônibus, ainda na faculdade. Ela morando
lá no bairro Funcionários, em Goiânia, tinha que rasgar a Anhanguera todinha naquele ônibus articulado. Era das últimas a descer. Tinha um bandido que a polícia não conseguia pegar, que estava matando as meninas, estuprando, e ela muito bonita, um corpo muito bonito. Era a última a descer sozinha. E ela percebeu quando o rapaz, todo mundo descendo e ele ficando encarando ela. Quando estava faltando 3 paradas para dela, ele se aproximou dela. E quando ele foi se aproximar, ele olhou para o assento que estava vazio do lado dela e falou: "Ah, desculpa", e desceu. Ela nunca entendeu essa cena. Quando nós rezamos por ela em Goiânia, ainda evangélica, em abril de 2008, ela ainda não havia passado pelo processo de conversão, o Senhor falou. Só ela e Deus sabiam daquela cena. Que naquele dia ele colocou São Miguel Arcanjo sentado do lado dela, e ele ficou numa posição de abraço, como que se dela namorado fosse, e o rapaz, que não viu ninguém sentado do lado dela o tempo todo na viagem, quando se aproximou para fingir ser namorado, ia chamar e arrastar ela para descer, e ele já estava armado, ele viu um rapaz, e ele pediu desculpa, e ele desceu. Ela chorou copiosamente, porque ela não sabia que havia a proteção dos anjos. Então eu preciso te dizer, conheça, busque, chame, clame, interceda, peça o auxílio dos anjos. A partir de segunda-feira, você nunca mais vai estar só, porque eles vão estar presentes na sua vida. Muitas vezes, travestidos de pessoas normais no nosso meio. É aquela pessoa que você está na parada sozinha, 11h30, viu que está passando gente mal encarado, de repente chega uma pessoa e senta ali e fica ali com você, até o seu ônibus chegar. E você nem vai se tocar que foi um anjo. É aquela pessoa que no hospital, você está lá na fila, de repente ela chega, chama o seu nome, leva para uma outra sala, e você é atendido antes de todo mundo, porque você precisa, e você nem vai se tocar que foi um anjo. Se você crê, você vai ver os anjos agirem na sua vida. Você crê? Toma posse. Onde ele coloca os anjos, todos os coros dos anjos, miríades e miríades, para através do seu anjo da guarda, baterem na porta do céu, e lembrar o Senhor das promessas que Ele fez para vós, das graças que você pede e necessita, das suas necessidades e realidades, onde o Senhor vai dizer hoje para você, fale bem alto o seu nome, Tadeu, sobre as suas muralhas eu coloquei vigias, que são os anjos, Isaías 62, nem de dia nem de noite os anjos vão se calar, vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não concedais descanso algum aos anjos, bata na porta e fale com eles, não os deixeis em paz, até que eu tenha te restabelecido, para fazer em ti a minha glória. O Senhor o jurou, por sua mão direita e por seu braço poderoso, não deixarei mais os seus inimigos alimentarem do seu trigo, nem os estranhos beberem o seu vinho, produto do seu trabalho. Aqueles que colherem vão comer, louvando ao Senhor. Aqueles que plantarem beberão vinho no átrio do meu santuário. O Senhor está deixando claro em Isaías 62, de 6 a 9, que todo o exército celestial está à sua disposição. Fale, bata na porta e lembre que você tem o selo da promessa e da pertença. Você foi batizado, e naquele dia o seu nome passou a ficar na lista daqueles que têm uma morada no céu. Você pertence ao Senhor. Então lembre, a partir do seu anjo da guarda, que o Senhor hoje está derrotando Satanás na sua vida. Todo espírito de morte, de depressão, de doença, todo espírito de câncer, de falsa enfermidade, de falência, de solidão,
de loucura está caindo por terra agora, porque você pertence a um Deus que foi capaz de descer ao vale da sombra da morte por sua causa, porque Ele te ama. Hoje é o dia do seu resgate. Portanto, louve e agradeça ao Senhor. E levante agora um grande louvor, levante agora um grande canto de agradecimento, levante agora súplicas e vai dizendo: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse. Eu sou teu, inteiramente teu, e nunca mais, ninguém mais desse mundo ou do outro vão me pisotear, vão me humilhar, para dizer que eu não tenho defesa, para dizer que eu não sou nada, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém?